Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, primeiro, por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos, Pai, para aprender da Tua Palavra, Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, meu Pai, que o Senhor nos capacite, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê amadurecimento e discernimento espiritual, que o Senhor repreenda, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, Deus, da nossa mente, todo pensamento maligno, meu Pai, que o Senhor leve todos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, que a gente ande nos Seus caminhos, fazendo a Sua vontade, que o Senhor venha despertar, Senhor, as nossas vidas, alegrar os nossos corações e que o Seu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Nós vamos fazer a leitura que está em Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha construído. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparava. Aleluia, glória a Deus. Nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante no livro de Esther. Na verdade, dois que ficam bem evidentes aqui nessa passagem que nós lemos: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. E a gente vai ver que foi pela divina providência, porque o rei, coincidentemente, perdeu o sono, e coincidentemente, quando ele quer buscar uma ideia de como ele honraria Mardoqueu, quem está no pátio é Amã. Então, para a gente entender, a gente viu que
Esté orou, Esté jejuou para poder ir até diante a presença do rei para falar com ele, para que ele revogasse o decreto de morte dos judeus. E quando ela se apresenta diante do rei, o rei concede graça a ela, fala que daria até metade do reino para ela e o que ela queria. E ela diz que primeiro ela queria um banquete, que ele, o rei, e Amã fossem a um banquete juntamente com ela à noite. E eles foram para esse banquete. Quando chegou no banquete, ela ainda não fez o seu pedido. Ela disse que queria oferecer um novo banquete para o rei e para Amã, que seria no dia seguinte. Só que entre um banquete e outro, coincidentemente, o rei Assuero perde o sono. E quando ele perde o sono, ele pede para trazer as crônicas, os livros onde eles anotavam as coisas importantes que haviam acontecido ali durante o reino. E vai ler justamente uma passagem onde Mardoqueu descobre um plano para matar o rei, e as duas pessoas que estavam planejando matar o rei morrem, e o rei quer saber como é que Mardoqueu foi honrado, o que fizeram para agradecer ele por ter salvado, né, literalmente a vida do rei. E eles dizem que nada. E então, já está amanhecendo, provavelmente, Amã vem chegando. Por quê? Porque quando Amã saiu do banquete com a rainha Esté e com o rei, ele saiu muito orgulhoso, se achando muito importante, porque ele foi o único convidado do banquete. Aí ele reúne a sua esposa, os seus amigos, e ele porque quer matar Mardoqueu. E a esposa dele fala, constrói uma forca e mata logo esse Mardoqueu. Então ele está entrando no pátio, Amã, para falar com o rei da sua ideia de matar Mardoqueu, quando o rei chama Amã para pedir uma ideia de como é que ele deveria honrar um homem a quem o rei se agrada. E ele achando que seria ele que seria honrado, dá ideias, né, de como deveria acontecer, só que na verdade não era ele, mas era Mardoqueu, e o próprio Amã teve que participar do momento ali de honra, de exaltação para Mardoqueu. E a gente percebe o quanto Amã, ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele era ganancioso por conhecimento, por reconhecimento, por fama, por poder. E hoje, nos nossos dias atuais, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Da importância que a gente dá para ser reconhecido, para ter fama, principalmente em tempos de redes sociais, onde as pessoas, elas são loucas por um like, né? Quantas pessoas têm arriscado a própria vida e a própria saúde apenas para receberem likes nas redes sociais? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque Amã, tão tentado pela sua soberba e a sua arrogância, foi dominado por esse ódio, por esse sentimento maligno, né? E cometendo atos imorais. E a gente precisa ter cuidado com essa tentação das redes sociais, para a gente também não cair na mesma tentação de Amã, né? De cometer atos imorais apenas para ficar famoso, para se sentir mais importante. E o primeiro tópico da lição diz assim: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, uma noite decisiva. Então, como eu disse, depois do primeiro banquete que Esté ofereceu para Amã e para o rei Assuero, o rei foi para o seu quarto para tentar dormir, para descansar para o dia seguinte, mas Amã, ele saiu tão enaltecido daquele jantar, tudo isso por coisas na cabeça dele, porque um jantar do rei e da rainha, e ele era o único convidado, então ele ficou se sentindo muito importante, e ele sai dali se achando. Só que quando ele sai, ele já encontra Mardoqueu, e aí a presença de Mardoqueu já irrita ele, já incomoda ele, então ele já fica irado, e ele chega em casa precisando desabafar, falar dessa ira e desse ódio que ele tinha de Mardoqueu. Então ele chama a sua esposa, chama os seus amigos para falar dessa sua frustração. E aí ele não queria nem esperar o dia que já estava determinado para todos os judeus morrerem. Ele queria matar Mardoqueu antes.
Então, o ódio estava consumindo ele, e aí ele é aconselhado pela sua esposa e pelos seus amigos de que ele poderia construir uma forca e enforcar Mardoqueu antes do prazo, antes do dia. Então, Amã estava com tudo planejado. Só que aí, o que acontece? A gente vê aqui a coincidência divina. O rei Assuero perde o sono. E aí o próximo tópico diz assim: forca ou honra? Então, enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas estavam planejando o seu futuro. Amã lhe preparou uma forca e queria matá-lo, e Assuero um dia de honra, né? E o que é que iria prevalecer? Então, a gente querendo ou não, o que as outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências nas nossas vidas. Nossos relacionamentos interpessoais, eles precisam estar pautados no temor a Deus. A gente precisa buscar ter uma vida de intimidade com o Senhor para que Ele nos dê sabedoria e discernimento. Com quem nós devemos nos relacionar, com quem nós devemos andar. E mesmo assim, a gente sabe que a nossa vida, ela é guardada por Deus. Então, enquanto Mardoqueu descansava, enquanto Mardoqueu dormia, o inimigo estava tramando um plano contra a vida dele, mas ao mesmo tempo Deus estava trabalhando, Deus estava cuidando. E a Bíblia fala isso, né? Que aos seus amados Ele dá enquanto dormem, né? Que enquanto nós estamos dormindo, existem anjos que estão nos guardando, que estão cuidando das nossas vidas. Então nós sabemos, né, que coisas boas ou ruins podem acontecer conosco, vindo de pessoas que nos cercam, mas quando nós tememos a Deus, quando Deus está no controle das nossas vidas, Ele nos guarda, nos protege e não deixa o mal prevalecer. Ele intercepta o mal e faz com que as bênçãos nos alcancem. Então, a maldição não alcança a quem Deus abençoa. E o próximo subitem diz assim: 5 anos depois. Então, já haviam se passado 5 anos desde quando Mardoqueu tinha descoberto um plano para tirarem a vida do rei Assuero. Bigtã e Teres, que eram oficiais do rei, eles estavam tramando a morte do rei. E na época, quando isso aconteceu, essa conspiração, e Mardoqueu ficou sabendo e falou, e o rei descobriu e matou essas duas pessoas que queriam matá-lo, Mardoqueu não recebeu nenhuma recompensa por isso. E ao mesmo tempo, a gente vê também que ele não cobrou recompensa, ele não esperava recompensa, ele só fez a sua obrigação. Mas nesse dia, a gente já vê como Deus está no controle de tudo, porque Deus agiu ali na fisiologia humana, porque tirou o sono do rei Assuero, para que ele pudesse ler os livros, né, com os registros importantes do reino. E aí mais uma vez a gente vê a providência divina, porque tantos livros que existiam, tantos livros, tantas coisas que já tinham acontecido no reino de Assuero, que estava registrado nos livros, ele pegou justamente o livro que contava como Mardoqueu tinha denunciado um plano de assassinato contra a vida do rei. A gente vê que não foi uma coincidência, mas uma providência divina. Primeiro, fazendo com que o rei Assuero perdesse o sono, e segundo, fazendo com que de tantos livros que estavam ali disponíveis para ler, ele lesse justamente a história de Mardoqueu denunciando uma conspiração contra a vida do rei. Então, a própria palavra de Deus fala assim, lá em Romanos 8:18. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. E você precisa acreditar nessa palavra. Nós precisamos aprender a acreditar
cegamente, piamente no que está escrito na palavra de Deus, sem questionar, sem duvidar, sem deixar insegurança e incerteza entrar no nosso coração. E é justamente por isso que nós podemos descansar, que o Senhor quer que a gente descanse. Por quê? Porque Ele está cuidando, Ele está trabalhando a nosso favor. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, né? O Senhor está contigo, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está te livrando, o Senhor está te abençoando, amém? E o próximo tópico diz assim: Amã é chamado para honrar Mardoqueu, um ato de justiça. Então, quando o rei Assuero ouviu a leitura da crônica, ele perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. E aí eles respondem: nada, não foi feito nada. E aí mais uma coisa nos chama a atenção: a maneira direta como o rei Assuero se refere a Mardoqueu demonstra que o rei conhecia Mardoqueu, né? Então ele se interessou em recompensá-lo, mas ele não sabia como, ele não tinha ideia de como o rei poderia honrar alguém. E aí mais uma coisa, se o rei ele não tinha ideia de como ele poderia fazer para honrar uma pessoa que ele estava se agradando, é porque ele nunca tinha feito isso. Então, provavelmente, Mardoqueu foi um dos primeiros ali a ser honrado pelo rei. Amém? E aí ele pergunta ali para os seus funcionários quem está no pátio. Então, Amã já tinha voltado para casa naquela noite, tinha tido a ideia da forca, tinha dormido, né? E já estava voltando ali no dia seguinte para falar da sua ideia de enforcar Mardoqueu. Só que os planos de Deus, eles são muito maiores e melhores. E quando Deus quer abençoar e honrar a vida de alguém, não existe capeta que vai impedir. Ninguém tem poder para impedir. Então, antes mesmo de Amã falar que queria enforcar Mardoqueu, o rei já fala, né? Mas o que eu posso fazer? O que para honrar alguém que eu me agrado? Aí Amã pensa que a pessoa honrada seria ele. E ele fala exatamente o que ele queria que acontecesse com ele. Tem que vestir a roupa do rei, tem que colocar a coroa do rei, tem que andar no cavalo do rei, né? E tem que ir uma pessoa na frente gritando e falando. Então, Amã queria matar Mardoqueu, mas foi ele que definiu como é que Mardoqueu seria honrado. E aí o próximo subitem fala assim: presunção e autoconfiança. Então Amã, ele entra em êxtase. A proposta do rei, que ele pensava ser para ele, o levou até a esquecer que ele queria enforcar Mardoqueu. Ele nem fala isso com o rei, e ele nem sabia ainda quem o rei queria honrar. Ele tinha certeza absoluta que era ele, né? Como é que podia existir outra pessoa que o rei gostaria de honrar além dele? Então, ele achava que ele era digno de honra. E isso é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento nutrido originalmente por Lúcifer. E a gente precisa ter cuidado com isso. Nós precisamos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós. A palavra de Deus também nos ensina isso. Então, nós temos que ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar as nossas emoções ao sabor do momento. E outra coisa, a gente não precisa pedir para ser honrado. E Mardoqueu, ele nunca pediu para ser honrado. É muito pedante, né? A pessoa querer ser honrada. E a gente vê muito isso hoje, especialmente no meio evangélico, né? Quantas pessoas, né? Pastores às vezes, pessoas famosas, né? No mundo gospel, elas gostam disso, elas querem ser honradas, né? Elas querem ser tratadas de uma maneira especial, elas querem se sentar numa posição de destaque, elas querem ser reconhecidas. A gente vê muito isso também no meio político. Quanta arrogância, quanto orgulho, quanta soberba que existe, né? Como eles gostam de medalhas e de condecorações e de prêmios e de honrarias, porque é o ego deles, né? Eles precisam, eles são orgulhosos
e soberbos, e eles precisam disso para alimentarem o próprio ego. E aí o próximo subitem diz assim: o devido lugar de honra. Então, quando Amã dá a ideia, né, de como deveria ser honrado o homem a quem o rei se agrada, o rei acata imediatamente a sugestão de Amã, só que Amã não imaginava que honrado seria Mardoqueu, que ele queria matar, e não ele, e que ele é que seria o puxador de cavalo na honraria para Mardoqueu. É isso que Deus faz. Deus exalta os humildes, né? Porque a gente viu que Mardoqueu denunciou o plano de matar o rei Assuero, mas ele nunca quis ser honrado, ele nunca pediu para ser honrado, ele nunca pediu nada em troca, ele nunca pediu pagamento, mas o Senhor fez, né? O Senhor honrou. É por isso que a gente precisa descansar no Senhor, né? Nós precisamos também aprender a nos alegrar quando outras pessoas são honradas, né? Porque quando a gente se incomoda, quando alguém está sendo honrado, quando alguém está sendo abençoado, isso demonstra que nós somos pessoas orgulhosas, né? Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Porque também a gente sabe que existem muitas pessoas, né, que gostam de, uma expressão popular, puxar o saco, né, gostam de ficar bajulando. Então, honrar é diferente de bajular. Realmente, quando muitas pessoas, elas merecem serem honradas. Não é errado quando isso acontece, mas a gente não pode ficar exigindo para sermos honrados. Então, é preciso a gente considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei, né? Ele participou ali daquela cerimônia de honra, né? Daquele momento, e depois disso ele voltou ali para o seu lugar, para a sua função, para a porta do rei. Então, uma honra efêmera muitas vezes pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. Então, é preciso manter os pés no chão. É por isso que a gente sempre tem que orar pedindo para Deus guardar os nossos corações, para que a gente não deixe nada, né, entrar no nosso coração, nem orgulho, nem soberba, nem arrogância. A Bíblia fala que a gente tem que ter um pensamento equilibrado sobre nós mesmos, nem a mais e nem a menos. Também a gente não pode se subestimar demais, se inferiorizar. Tem que ter um pensamento, uma ideia equilibrada, né, realista sobre nós. Amém? E aí o próximo tópico fala assim: a síndrome de imperador, a soberba de Amã. Então, quando fez a sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter síndrome de imperador. E o que é essa síndrome de imperador? Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes que são o quê? Egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem acabar crescendo como Amã, cheios de soberba e de presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Deus quer que os filhos sejam saudáveis emocionalmente. Deus quer que marido e mulher sejam saudáveis emocionalmente. Então, o papel dos pais é exercer um amor responsável, né? Dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Então, os pais, eles precisam educar os filhos, né? Eles precisam colocar limites, mas eles precisam também demonstrar amor e estarem constantemente orando e intercedendo, porque a gente sabe que muitas coisas só vai acontecer através da oração, né? Que Deus ele pode mudar qualquer quadro, Deus ele pode fazer todas as coisas, mas nós precisamos orar para isso. Então, quem tem família tem que estar constantemente orando, intercedendo e clamando pela sua família. O próximo subitem diz assim: um mau prenúncio. Então, Amã, ele chega em casa arrasado, depois desse dia de honra que ele teve que fazer para Mardoqueu, e ele conta para a mulher e para os seus amigos, né, que diz ali que eram os seus sábios, o que havia acontecido. Ele estava muito frustrado.
E aí naquele momento ele esperava ali daquelas pessoas uma palavra de consolo, mas não foi exatamente o que ele recebeu. Ele, na verdade, ouviu uma sentença assustadora, porém realista. Por quê? Porque tanto a mulher dele, quanto os amigos, quanto os sábios sabiam dos judeus, né, da fama que eles tinham, do Deus deles, né, de como o Deus deles livrava e abençoada. E aí o que eles falam para Amã? A gente até leu. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Então foi uma sentença contra Amã, né? Na verdade, eles estavam falando o que eles conheciam, né? O que eles sabiam, a experiência que eles tinham com relação aos judeus e depois o que tinha acontecido, né? De Amã foi lá para enforcar Mardoqueu e saiu de lá tendo que honrar Mardoqueu. Eles já viram que Deus estava virando essa história. Então a declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar, não indica, que eles conheciam a história dos judeus, né? Um povo que já havia sobrevivido a muitas coisas, a muitas perseguições, a muito sofrimento, a muitas ameaças, já tinha vencido muitos inimigos, então era um mau prenúncio. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Então vejam tanta coisa que aconteceu entre um banquete e outro. Mas a gente vê aqui que essas coisas aconteceram, primeiro porque Deus estava no controle daquela história, mas Mardoqueu, ele era um homem temente a Deus e eles já tinham orado e jejuado por essa causa. Então todas essas coisas, né, de Assuero perder o sono, de ler as crônicas, de honrar Mardoqueu, foi depois do jejum que eles fizeram de 3 dias. Então é muito importante, diante de situações, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, às vezes perseguições, às vezes coisas que nós estamos vendo acontecer no nosso país, na nossa cidade, que nos entristece e que a gente muitas vezes não tem o que fazer. Mas a gente vê aqui que se a gente orar, que se a gente colocar diante de Deus, se a gente pagar um preço, fizer um propósito, se a gente jejuar, Deus pode mudar qualquer circunstância e qualquer situação. A gente viu aqui que em menos de 24 horas, quantas coisas aconteceram, mas por causa da oração e do jejum, da intercessão do povo. Então nós precisamos aprender a orar e a interceder por aquilo que nós queremos, né, por aquilo que nós precisamos que mude, né, pelas coisas que nós estamos vendo que não estão certas, né, que inclusive estão desagradando ao Senhor. Nós precisamos colocar diante de Deus com fé, confiando que Deus age, que Deus pode todas as coisas, mas a gente precisa ter esse compromisso de oração e de jejum e de confiar e declarar e profetizar a vontade de Deus, a palavra de Deus e aquilo que nós cremos. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.